noite a todos os irmãos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Andréia Lanes. Hoje estou iniciando o programa Mensagem do Trono. Neste Dia dos Pais, já desejando a todos os pais feliz Dia dos Pais. Hoje a mensagem será com o nosso pastor Carlos Edson. Estarei logo ao terminando a mensagem, estarei voltando e orando pela vida dos irmãos. Amém? Queridos, boa noite, a paz do Senhor, Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui mais uma vez e nesse dia especial, Dia dos Pais. Deus abençoe aos pais que estão aí assistindo a programação. O Senhor seja com todos vós e vos dê a paz, em nome de Jesus. Eu queria trazer para a nossa meditação no registro de 2 Samuel, registro bíblico, 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 7, onde lemos: Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Este é um cântico de Davi registrado, um cântico do rei Davi, onde claramente nós podemos perceber Davi relatando que passou por uma situação de dificuldade. Ele passou por uma sensação de dificuldade, né? Ele ficou angustiado, e quem fica angustiado é por conta de ansiedade, por conta de algum tormento, e Davi aqui realmente estava sofrendo uma perseguição de Saul por conta de coisas como ciúme, inveja, enfim. A história de Davi, para aqueles que não sabem, é a história de um jovem que o Senhor ele tira do final da fila. Davi ele era o último filho de Jessé, o mais jovem, e pela tradição, o filho mais velho, em havendo algum chamado para algum propósito, algum projeto, o filho mais velho era escolhido. E Deus, ele faz as coisas como ele quer. Deus ele conhece o coração do homem, e o propósito de Deus então era com Davi, porque conforme dizem as escrituras, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi ele tinha intimidade com Deus e portanto Deus o chamou. A vida de Davi era uma vida comum, era portanto uma vida de muito trabalho. Davi era pastor de um pequeno rebanho do seu pai. Uma vida comum, mas uma vida com Deus. Então uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida pautada na aproximação com Deus. Deus de fato era o ser, era o pai, era alguém com quem Davi desenvolvia de fato um contato íntimo. Imagina você que quando uma criança ela tem um amigo imaginário, né? Às vezes um pai ou uma mãe ocorre de ver aquela criança brincando com um amigo imaginário, mas Davi ele não tinha um amigo imaginário. Davi ele se relacionava com o próprio Deus. Amém? Então ele tinha uma vida com Deus, uma vida de intimidade. Davi teve, portanto, um chamado, né, que é uma aproximação real de Deus com um propósito, e, portanto, Davi foi honrado em razão da sua intimidade de fé. Bendito é o nome do Senhor. Aproveitando a fala sobre Davi, existe uma corrente muito antiga, tem mais de 50 anos,
que de vez em quando ela volta a ser colocada em xeque, enfim, e algumas pessoas conhecidas que tendem a pregar, a falar sobre isso, e às vezes não definem, fica essa minhoca na cabeça das pessoas. E essa corrente não é bem teológica, mas enfim, polêmica, ela retorna e com uma visão de que Davi seria um filho bastardo de Jessé. E aí fica aquela coisa, não tem como provar, e Davi é bastardo, não é bastardo. Então, só para encerrar essa situação, aproveitando que nós estamos falando sobre Davi, Davi não poderia ser um filho bastardo. Até não muito tempo atrás, um membro da igreja, não é, o irmão Jefferson, um abraço Jefferson, Deus te abençoe, engenheiro Jefferson, ele fez essa pergunta, eu falei com ele, e achei que não precisaria um dia colocar isso, essa informação, né, trazer essa informação, mas veja, Davi não poderia ser um filho bastardo, porque no registro de Deuteronômio capítulo 23, verso 2, está ali dito, é uma forma da lei, que nenhum bastardo pode estar na Assembleia do Senhor. Davi, ele se torna rei, Davi participa da Assembleia do Senhor, não é? Ele louva o Senhor, ele faz salmos para a glória do Senhor. Lá no Salmo 35, na 18ª parte, está muito claro isso, Davi inclusive falando sobre louvar o Senhor na Assembleia dele. Então, como um bastardo não poderia fazer isso, era a regra da lei, isso hoje foi superado pela graça, mas naquela época não poderia participar. Então, se Davi fosse bastardo, ele não poderia sequer ter os seus registros de salmos lançados como algo sagrado e direcionado pelo próprio Criador. Amém? Então, tira essa informação da mente, porque as pessoas ficam inventando coisas para polemizarem, para trazer questões, e isso ficou em aberto. Às vezes você vê aí pessoas renomadas e deixam essa questão em aberto, como se isso não pode provar nem que sim, nem que não. Pode provar sim, está provado aqui, tá? Deuteronômio capítulo 23, verso 2, nenhum bastardo poderia participar, Davi participou, então bastardo ele não era. Tudo bem? Então, voltando à questão da escritura, Davi, ele foi chamado pelo Senhor porque ele tinha intimidade com o Senhor e, portanto, essa aproximação fez com que Deus tivesse um propósito para com a vida de Davi. Todas as pessoas que têm uma aproximação com Deus, Deus ele encaixa propósito para a vida dessas pessoas, para que o nome dele, o nome de Deus, ele seja glorificado. Mas a história de Davi, ela não é tão simples como dizer que o rapaz foi chamado e se tornou rei, né? Ele enfrenta o gigante Golias, ele, antes disso, ele foi ungido pelo profeta Samuel, mas não foi simples, não. Ele, depois que enfrenta o gigante e vence, e Deus é glorificado através da vida de Davi, ele gera ciúme nas pessoas, ele gera ciúme no então rei Saul, ele começa a ser perseguido, né? Se levanta a inveja, ameaça de morte, intriga, não é? É assim, a vida humana é assim. Jesus ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Então, você vai ter aflição, querido. Irmão, irmã, você, mesmo crendo no Senhor e tendo intimidade com o Senhor, você vai ter momentos de aflição. Não adianta você achar que isso não vai acontecer. Vai ter momento que você vai se angustiar. Por quê? Porque você vai ter uma ansiedade muito grande. O que é ansiedade, né? É uma sensação, a angústia é uma sensação, né? Gera ansiedade, você fica atormentado. Isso aconteceu com Davi, porque ele está falando que na angústia dele, então ele ficou angustiado, as coisas ficaram difíceis, ele foi ameaçado, ele teve que fugir, ele teve que se esconder, mas ele, Davi, ele tinha um segredo, e esse segredo ele revelou, ele está revelado nas Escrituras Sagradas. Davi orava,
Davi, ele orava, confiava e agia. Então, o segredo para você se livrar da angústia, é porque ela vem, você não vai se livrar, que eu digo, não é você não vai ter, você vai ter. Há muitos momentos onde as coisas mudam, não é? Você está acostumado com uma rotina e vem uma outra situação, você está acostumado com uma certa tranquilidade e vem uma situação diferente, então vem a angústia. Mas como é que você a bloqueia, melhor dizendo? Davi, ele nos ensina isso. Você precisa falar com Deus, esse é o primeiro passo. Sabe? Não adianta você ficar pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser, por que isso? Você faz, as pessoas fazem um monte de perguntas, umas em cima das outras, né? E aí vão ficando cada vez mais angustiadas. Então o segredo é: pare de fazer perguntas que você não vai obter resposta. Ore, fale com o Senhor. Senhor, essa é a situação que eu estou enfrentando agora. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, a minha situação mudou. Eu estou passando por isso. Seja muito sincero com o Senhor. Isso não é frase pronta. Isso não é uma fala pronta. É você falando, você tendo intimidade com o seu Criador, dizendo para Ele: olha, querido irmão, irmã, quando você faz isso, Deus, através do Espírito Santo, ele começa a te dar o refrigério. Você começa a melhorar nessa questão da angústia. A angústia começa a ser eliminada do teu ser ali. Aquele conflito que você fica, ele começa a ser eliminado. E aí, o segredo então é orar, confiar no Senhor e começar a agir para se livrar daquilo que está te angustiando. Deus, ele promove coisas na nossa vida, permite coisas nas nossas vidas, que muitas das vezes o fato de perguntar: mas por que, Senhor? Por que isso? Por que? Olha, você precisa ter calma, não é? Virão dias de angústia para você, virão dias de angústia para sua mente, mas olha, você não pode deixar que a angústia se torne um traço para a sua personalidade. Davi, ele se angustiou. Davi tinha momentos que se angustiava, como todo ser humano. Agora, o que ele não permitia é que a angústia se tornasse um traço na personalidade dele. E como é que você faz para a angústia não se tornar um traço na sua personalidade? Você para e ora ao Senhor. Você para e fala com o Senhor: Senhor, olha, essa situação eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei como resolver, eu não sei o que vou fazer, mas eu preciso da sua intervenção, eu preciso da sua ajuda, Senhor. E começa a falar, de fato, com muita intimidade com Deus, não é? Fale com o seu pai, converse com o seu pai, e aí o que vai acontecer, querido, aleluia, você vai ser canalizado a ter uma confiança, a despertar para uma fé, porque o Senhor, através do Espírito Santo, ele vai se movimentar na sua vida, e aí, através da inserção, né, do Espírito Santo na sua vida, você vai agir. E aí você agindo, aleluia, você vai ver que a angústia vai ficar para trás. Por que ela fica para trás? Porque o problema, a situação, o receio, a ansiedade, elas começam a ser eliminadas, porque o problema começa a ser resolvido. Entende? Então, faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Fale com Deus. Olha, se você não falar com Deus, se você não orar ao Deus Pai Todo-Poderoso, você vai continuar com a angústia vai virar um traço da tua personalidade, virar a depressão, a frustração, e você vai viver uma vida de tormento. Então aprenda a falar com Deus, a confiar em Deus e a agir pela direção de Deus. As coisas passam a funcionar como funcionaram para Davi, aleluia, e não funcionaram direto, não foi só Deus, né, lançar unção sobre ele conseguia ali para a glória de Deus derrubar o gigante e tudo ficou tranquilo, ele teve paz. Não, vieram dias de aflição, vieram dias de angústia, mas o segredo de Davi era orar, confiar e agir. Amém? Faça isso. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus e fique na paz.
meu Deus e meu Pai, abençoe, Pai querido, cada vida de cada pai que está nos assistindo nesta noite. Abençoe suas vidas, concedendo saúde e alegria sobre a vida de cada um deles. Assim eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.